Depois de citar todos os pecados que o estrume de antes havia cometido contra não somente os demônios, mas contra também as pessoas de sua própria espécie, o protagonista perguntou por qual desses crimes ele deveria começar a executar a escória da sociedade. Parece que esse resto de lavagem não estava entendendo direito o que estava acontecendo realmente, e com relação ao colega do inseto, que também merecia ser apagado da história, ele dizia que alguma coisa de errada com certeza não estava certa com o jovem protagonista. Desde que eles se encontraram pela primeira vez, ele estava interessado nos assuntos dos humanos, e por fim voltamos a poucos minutos no passado. Ainda dentro da cidade, mas na área onde a mãe daquele garoto que o protagonista tinha ajudado estava, avistamos esse inseto dizendo para suas criaturas não apagarem o pequenino da história, pois além de as mulheres demônios serem lindas, ele queria fazer com que o garoto presenciasse sua mãe sendo apagada, além de algo que eu não posso dizer no vídeo, mas que com certeza já deu para entender mais ou menos por essa imagem. De repente, alguém acabou quebrando a estátua que esse inseto havia feito, sendo esse alguém, o nosso protagonista. Apesar de o resto de lavagem achar que era somente mais um demônio fraco que apenas gostaria de ser apagado da história, ele resolveu novamente criar suas criaturas de gelo, e esse havia sido criado com uma parte de seu sangue. Por esse motivo, ele achava que o protagonista realmente seria incapaz de derrotar essa criatura, pois a mesma tinha metade do poder de seu invocador, mas digamos o prota sequer deixou o inseto falar, de tão revoltado que ele estava, e com somente um golpe, ele foi capaz novamente de acabar com aquele gigante, chegando finalmente nesse estrume e dando a ele uma pequena parcela do que ele merecia. Somente esse tapa fez o cara simplesmente quicar no chão como se fosse uma bola, e foi derrotado facilmente, dando assim alguns pontos de experiência para o garoto que somente gostaria de voltar a ser humano. O cara estava quase virando memória, e o jovem Gun queria saber a verdadeira história agora, especificamente com o que aconteceu com o exército dele, que no caso, era o exército dos humanos. O capitão original do exército de número 511 nomeado oficialmente era o Sha Fengliao, e o vice-capitão era chamado de Wei Hua, e cerca de meio mês atrás, o vice-capitão acabou fazendo um banquete de casamento fora do campo. Eles fizeram a jogada deles nesse dia, e nesse dia, o capitão Sha Fengliao não tinha atendido ao banquete, dando assim a oportunidade perfeita para eles se moverem. E caso você não se lembre quem era esse Sha Fengliao, era justamente o protagonista em sua forma humana, que foi considerado herói. Enquanto todos estavam bebendo, o resto de lavagem loiro juntamente com o resto de múmia se esgueiraram até a tenda onde o casal principal estava, e eles forçaram o vice-capitão reportar o capitão em si para a guilda, justamente por acabar incitando uma rebelião ou alguma coisa assim. O que eles queriam era justamente tomar a posição de capitão que o protagonista possuía, e esse inseto já tinha colocado todas as evidências naquele quarto, e se o vice-capitão realmente estivesse do lado desse inseto, então o protagonista seria definitivamente levado para investigação, enquanto esse mosca de múmia acabaria assumindo o comando. A proposta dele ainda era transformar o vice-capitão em si, mas esse cara seria o vice, porém, era ele quem estaria no comando em si por detrás das cortinas. Pelo visto, o vice não gostou nem um pouco do que o inseto havia mencionado, e como a proposta da escória acabou sendo rejeitada, digamos que quem pagou o pacto foi justamente a esposa do cara. Eles eram tão covardes que usaram dos piores meios para poder convencer o vice-capitão a trair o protagonista em sua forma humana, dizendo para ele pensar bem, já que aquela noite era especial para eles dois. Quando o vice estava para ativar a sua habilidade para realmente poder acabar com os insetos, infelizmente isso acabou não sendo possível, pois o vinho que ele tinha bebido estava altamente envenenado, e por causa de não ter percebido isso, infelizmente ele acabou ficando bem fraco agora. Novamente o aviso foi dado, e mais uma vez o estrume perguntou se o vice iria ajudá-los a fazer com que Sha Fengliao fosse derrubado de seu posto ou não, e a resposta dele já deu para imaginar. Infelizmente, graças à resistência tanto dele quanto de sua esposa, mesmo até o último suspiro de suas vidas, nenhum deles acabou dizendo uma única palavra ruim sequer sobre o Sha Fengliao. Ainda assim, eles acabaram deixando uma adaga do protagonista dentro daquele quarto, armando como se fosse justamente ele quem tivesse cometido tal crime. Esse inseto ainda teve a audácia de inventar uma mentira enorme, dizendo que o protagonista havia se rebelado e quem tinha descoberto isso tudo foi justamente a esposa do cara que não existe mais, e em uma última tentativa de não ser descoberto, o garoto acabou tentando apagar a esposa do cara de antes, para assim permanecer no posto de capitão. Esse inseto acabou colocando todos os crimes que ele cometeu justamente no protagonista, e liderou seu exército até a base onde o protagonista era para estar, se preparando para apagar o Sha Fengliao primeiro para depois reportar. No entanto, eles sequer faziam ideia de que o protagonista já tinha deixado o campo há muito tempo, justamente na tentativa de se livrar da rebelião verdadeira, isso segundo o relato da escória da sociedade que estava apoiando esse inseto no presente.
Eles acabaram percebendo que o protagonista acabou deixando até mesmo suas armas e seus outros equipamentos que sempre levava consigo para trás. Foi nesse momento que o Strume usou essa desculpa para dizer que o protagonista, por ter sua rebelião descoberta, acabou entrando em pânico, acabou estragando totalmente a vida da esposa de seu próprio amigo, além de ter apagado ela, e fugiu para solicitar o mandado de prisão mais alto. Sha Feng Liao foi completamente rotulado como um criminoso militar graças a esse gafanhoto apocalíptico, e graças a isso, naturalmente a liderança do exército acabou mudando, sendo assumida justamente por essa escória da sociedade. Voltando ao presente um pouco, esse resto de lavagem queria saber o motivo de o protagonista estar tão curioso assim nos assuntos humanos, mas as perguntas ainda não pararam e ele gostaria de saber a respeito dos outros, e se ninguém havia questionado o que realmente tinha acontecido. Parece que o protagonista tinha um grupo de fãs que o seguiam, e todos eles foram totalmente sacrificados pelo Capitão das Moscas de antes, e ele ainda não conseguia acreditar que, mesmo naquela área, ainda tinha pessoas tão fiéis assim, incapazes de perceberem a situação. Após ter dito basicamente tudo o que sabia, esse Strume acabou dizendo para o Prota que, se ele libertasse a escória, ele até poderia tentar falar com o Capitão das Moscas para que ele perdoasse o jovem Gun. Nesse momento, eu pude presenciar uma cena que sinceramente, achei ainda pouca coisa, pois esse Strume merecia muito mais do que isso, mas o protagonista acabou dando um jeito de acabar com o bem mais precioso que nós homens temos, e o protagonista pelo visto não estava muito satisfeito ainda também. Mas antes que ele pudesse continuar, avistamos essa jovem demônio chamando pelo garoto, dizendo que aquela era a armadura de batalha que o protagonista tinha dado para um dos grandes generais anteriormente, mas ele ainda assim sempre guardou a mesma justamente para o garoto. Nesse dia, ele previu a crise no Reino Kingdom, então ele meio que fez ela esperar para poder entregar aquilo para o jovem Gun, pedindo por favor para que ele pegasse aquele equipamento e deixasse o Reino Yun, indo o mais longe possível. Ele ainda tinha dito que talvez o protagonista fosse a única esperança do clã demoníaco, então ele definitivamente não poderia morrer naquela batalha. Enquanto enxugava suas lágrimas, essa jovem dama dizia que tinha recebido a mensagem mágica de seu grande general, e eles provavelmente acabaram encontrando algum tipo de infortúnio. No instante em que o protagonista colocou sua roupa, vemos o garoto relativamente bem equipado agora, eu diria, e essa armadura ainda deu a ele vários efeitos que aumentavam todos os seus atributos praticamente. Enquanto carregava a escória, sua armadura começou a se transformar na roupa em que ele estava atualmente, e enquanto mesmo seguia na direção onde a rainha estava, a garota mencionou que era para ele ir para a direção oposta, mas o jovem Gun se recusava a ser um desertor. Nesse momento, ele ordenou ao cara castrado que levasse o jovem protagonista até onde o Capitão das Moscas estava, e esse Strume não teve opção a não ser seguir as ordens do protagonista, e voltando ao presente, ele ainda se perguntava por que o protagonista estava tão preocupado assim com os assuntos humanos. Chegando até querer saber quem esse demônio realmente era, mas parece que a escória de antes conseguiu se livrar do golpe do Prota no último instante, e novamente se preparando, ele ajeitou seus óculos para ver os status do garoto. Mas digamos que, além da força do novo rei demônio, ele não tinha muitos outros atributos que realmente eram fortes. Isso fez o Capitão das Moscas começar novamente a se achar demais, dizendo que, pelo visto, os outros status do protagonista, além da força, eram apenas lixos, e ele era apenas um demônio de elite comum que tinha metade da velocidade desse inseto. Ele mandou seus clones de raio para atacarem o garoto, e parece que baseado nos status que ele tinha visto antes, ele achava que o fato de o protagonista ter conseguido agir anteriormente foi pura sorte, e a sorte com certeza não durava para sempre. Isso era algo que ele deveria dizer para si mesmo, pois rapidamente o protagonista conseguiu desferir um golpe nos clones que o inseto havia mandado para atacar, arremessando assim os mesmos para longe. Com uma cara de preocupado, ele começou a perguntar quem esse garoto realmente era, e agora estava na vez do protagonista começar a brincar. Esse dragão que estava sendo controlado pela escória terá um papel muito importante futuramente. Espere até mais para frente que você vai entender melhor o que eu quero dizer. O inseto estava desacreditado do que ele tinha presenciado, e os atributos de seus clones eram praticamente os mesmos que o dele, mas ainda assim, eles eram acertados pelo protagonista. O garoto estava bem calmo até, somente esperando pelo momento em que ele poderia acabar com a escória da sociedade, e o status de oportunidade. Infelizmente para o inseto, ele não conseguia identificar, percebendo que alguma coisa estava errada. Mesmo com que a força do protagonista esteja em torno de mais de 4.000 pontos, com aquela espada que ele estava segurando, a sua força estava acima dos 5.000 pontos. Com relação à velocidade, esse Strume tinha pouco mais de 3.500 pontos,
enquanto o Prota tinha menos da metade disso, e não tinha chances de o demônio em sua frente ser mais rápido que ele, e achou melhor tentar atacar novamente. Mais uma vez ele mandou um de seus clones, pensando que talvez se ele conseguisse emboscar o garoto demônio, ele poderia acabar com o mesmo, mas o protagonista facilmente acabou acertando mais um golpe nos clones em si. Parece que a cada golpe que o protagonista acertava, essa mosca rainha acabava sentindo o golpe também, ou pelo menos a dor do golpe em si, e enquanto o jovem Gun atacava, ele dizia que a Score estava contando demais com aqueles dados quebrados. Parece que as coisas para o Strum estavam indo de mal a pior, e ele simplesmente se recusava a acreditar que o demônio em sua frente era realmente mais forte do que ele. Em mais algumas tentativas desesperadas de tentar fazer o garoto ser apagado da história, digamos que um clone após o outro acabou sendo derrotado com uma enorme facilidade pelo Gun, e ele ainda estava mirando justamente no inseto de antes que fez tudo aquilo não somente no reino demoníaco, mas também no reino dos humanos. Apesar de tudo, esse Strum se recusava a crer que o protagonista poderia manter essa velocidade para sempre, e no momento que ele disse isso, o mesmo apareceu bem atrás dele, ou pelo menos do clone dele, o lançando para longe com um único golpe. Parece que o resto de lavagem reconheceu finalmente que ele não poderia enfrentar o garoto em sua frente em uma luta justa, e não importava o segredo que o protagonista tinha, no final de tudo isso, ele ainda era somente um subordinado da Lorde Demônio. A Score ainda ousou dizer que a chefe do garoto estava justamente nas mãos dele, e se há uma coisa que esse cara consegue fazer direito, é como ser um enorme covarde quando as coisas apertam para o lado dele. O jovem Vujun acabou perguntando se após encontrar alguém que a Escória não era capaz de vencer, se esse era o único modo que ele realmente tinha para poder conseguir sair por cima novamente. Mas parece que ele não estava dando a mínima para o que o garoto estava dizendo, e Gun continuou avançando, o que fez a Escória tremer de medo, dando em seguida um enorme grito dizendo para o garoto não se mover mais, do contrário, todos ali acabariam virando somente lembranças. Pelo visto, ele realmente estava falando sério, e como todos ali estavam justamente presos e nas mãos desse inseto, ele perguntou ao protagonista se ele não estava pretendendo continuar avançando como antes. Enquanto vemos as faces de sofrimentos do companheiro do jovem protagonista, parece que foi dito que não importa o quão rápido ele realmente era, ele ainda assim era somente um, e se ele sequer tentasse salvar alguém, a Escória imediatamente iria apagar os outros. A pergunta feita a seguir foi qual deles o protagonista iria salvar, e nesse momento, ele cerrou os punhos com tanta força que acabou machucando a si mesmo, mas isso tem um motivo e em breve você entenderá o porquê. Ele sequer pensou em responder e somente avançou para resgatar seus companheiros, e o inseto também não botava fé que o protagonista realmente seria capaz de avançar em uma situação como essa. Vujun disse para o jovem Gun salvar a Lorde Demônio, e com somente 2 dedos, ele acabou desferindo um golpe totalmente estranho no inseto de antes, que com certeza deve ter doído e muito. Nem mesmo Vujun conseguia acreditar no que tinha acontecido, e enquanto o clone da Escória era arremessada para longe, o mesmo garoto perguntou o motivo do protagonista não ter ido salvar a Lorde Demônio. Mas a resposta dele foi que ele não precisava salvar somente um, e por fim vemos os monstros de gelo acabando com os outros clones de raio da Escória, e inclusive salvando os que, atualmente, eram importantes para o protagonista, mesmo que ele não percebesse. Além disso, os clones do inseto acabaram sendo apagados um após o outro, e o protagonista ordenou que seu gigante salvasse a todos, e assim foi feito. Quando o outro Strum tinha percebido que aquele era o mesmo golem de gelo que ele tinha criado anteriormente, ou pelo menos era a mesma magia em si, ele começou a perguntar quando foi que o protagonista tinha aprendido a usar tal habilidade. Isso porque aquela habilidade era justamente para ser única dele, então não fazia sentido o jovem demônio saber usar ela, e conforme os clones do inseto continuavam atacando, os golems do protagonista continuavam acabando com um após o outro sem nenhuma dificuldade. Parece que aquele golem era tão forte quanto o jovem Gun em si, e voltando um pouco no passado, ele tinha uma habilidade que ele poderia copiar da habilidade de algum oponente que ele tivesse derrotado, e parece que ele tinha copiado a habilidade correta. Só então o inseto descobriu o que de fato aconteceu, e essa habilidade era de fato incrível, mas ainda assim ela possuía 2 fraquezas, e ela consumia uma porção do sangue do usuário e assim transformava o bastante para poder transformar o golem de gelo. A primeira fraqueza era que o elemento da água precisava estar presente para que ela pudesse ser ativada, e a segunda fraqueza era que criar um golem de gelo consumia justamente o sangue do usuário, e quanto mais sangue fosse consumido, mais poderoso era o golem criado com relação à força do que o criou. Como o protagonista havia mencionado que esse golem era tão forte quanto ele, isso poderia significar que ele tinha usado quase todo o seu sangue para poder criar aquele golem. Enquanto isso, vemos que o Prota estava bem calmo, apenas esperando sua hora de agir, e o Strum gritou para o seu capitão,
dizendo para que ele não atacasse o golem em si, mas sim o corpo original. Isso porque, atualmente, o garoto estava usando justamente a força do estrume de mosca de antes, e o corpo original dele agora era o mais fraco ali, o que fez com que o estrume antes pensasse que o protagonista somente tinha blefado até agora. Ele até chegou a pensar que um único golpe seria o bastante para poder acabar com Gun, e o mesmo continuava apenas esperando calmamente, e no instante em que um dos clones do inseto se aproximou, atacou o garoto com sucesso, chegando até achar que tinha vencido essa batalha somente por causa disso. Mas digamos que, quando a poeira baixou um pouco, o demônio apenas pediu para que o inseto continuasse, o que deixou o estrume surpreso, pois era para o garoto ter sido completamente deletado da história com seu último ataque. Não satisfeito, ele mandou mais clones para poder atacar, e apesar dos ataques continuarem consecutivamente, eles ainda não conseguiam causar muito dano, e ele até chegou a perguntar se por acaso não tinha mais clones de mosca para a escória poder usar. Ativando seu olho da visão, ele descobriu que o protagonista ainda estava com a barra de vida totalmente cheia, e o jovem Gun também resolveu ativar uma habilidade dessa vez, e com essa aura demoníaca, ele foi capaz de criar uma espada também, perguntando para o estrume logo após isso, se ele já tinha usado todos os seus movimentos. Se as coisas continuassem desse jeito, esse resto de porco acabaria sendo totalmente despedaçado pelo demônio em sua frente, e ele, percebendo a chuva que estava caindo, deu graças pelos céus estarem do seu lado dessa vez. Se ele tivesse relâmpagos o suficiente, ele poderia criar muitos outros clones, até mesmo escondido entre eles, e não tinha como o protagonista conseguir acabar com todos os clones de uma vez só. Novamente ativando uma habilidade de golem de gelo, o protagonista disse que deixaria aquele golem em si onde os outros estavam para que ele os protegesse com sua vida, e vemos o mesmo protegendo os que eram importantes para o garoto. Enquanto observava o protagonista, a escória caída no chão dizia que, desde que o garoto apareceu pela primeira vez, ele sempre esteve muito interessado em saber dos assuntos humanos em si. Além disso, ele ainda tinha um entendimento enorme sobre a habilidade do Capitão das Moscas e desse inseto também, sem contar que a compreensão dessas habilidades em si passava facilmente a compreensão deles, achando que o jovem demônio não era somente parte do clã demoníaco em si. Gun disse em seguida que, em uma tempestade, não existiam somente raios, mas também existia um suprimento simplesmente infinito de água, criando assim vários outros golems para poder ajudá-lo. Cada um dos status dele ainda era menor que o desse inseto, isso segundo esse próprio estrume, mas o prota não estava ligando muito para isso, e perguntou o que o estrume faria se tivesse muito mais do garoto para fazer com que o estrume lidasse. Nesse momento, vemos apenas uma pequena parcela dos golems que o prota acabou criando nesse momento, e esse dragão acabou prestando bastante atenção no jovem demônio em sua frente. Enquanto os golems lutavam contra os clones, esse estrume perguntou por que o dragão não tinha feito nenhum movimento sequer, e como ele estava dando bobeira, o prota acabou aproveitando essa oportunidade para poder se aproximar, desferindo assim um belo de um golpe na face da escória. O mesmo disse em seguida que iria acabar com essa guerra muito em breve, e o resto de lavagem estava se escondendo atrás do dragão para não ser atingido, e ele sabia que bater de frente com o protagonista só faria ele perder rapidamente aquela batalha. Ele entendia mais ou menos como funcionava a habilidade do jovem demônio em sua frente, e parece que ele tinha poderes incríveis de cura, mas os ataques dele faziam com que ele perdesse sangue. Por fim, ele achou que o garoto em sua frente não era realmente mortal, ele era apenas um demônio de classe SSS capaz de ignorar a defesa, entre outras coisas também, e se esse estrume carregasse a energia total de sua espada mais uma vez, ele seria capaz de acabar com o protagonista. Quando ele menos esperava, um dos golems acabou aparecendo justamente atrás dele, o perfurando em seguida, fazendo com que o inseto usasse a sua habilidade para poder se retirar do local, e indo até uma área mais segura para ele. Mas pelo menos agora ele já não estava mais do lado do dragão em si, e descobrimos nesse momento que esse pedaço de múmia poderia trocar de lugar com algum clone dele quase que instantaneamente, e o protagonista nunca seria capaz de acabar com o verdadeiro eu dele. Esse projeto de mosca fracassada apenas estava criando mais admiração ainda pelo cara que simplesmente não valia nada, mas que já estava com seu fim decretado, achando que o protagonista ainda assim jamais seria capaz de acabar com seu capitão. A luta entre golems e clones estava ficando cada vez mais insana, e parece que, segundo a escória de antes, o prota seria incapaz de criar clones infinitamente. Ele estava acreditando verdadeiramente que o protagonista iria perder para o seu capitão, sem contar no fato de que ele jamais seria capaz de acabar com o Capitão das Moscas. Quem disse que eu quero apagá-lo da história? Perguntou o protagonista enquanto segurava um dos clones. Eu te disse antes, não disse? Cada crime que ele cometeu, ele deveria pagar pelo mesmo, um por um, sendo apagado da história da maneira mais lenta possível.
Esse inseto estava começando a perceber a gravidade da situação em que ele estava, e ele acabou se lembrando de algo do seu passado que tive que censurar, pois esse descartável já era um psico desde criança, chegando a cometer atos que eu sequer posso falar. Parece que o protagonista entendeu como funcionava a habilidade do inseto, e cada parte do clone dele era uma parte dele também. Ou seja, cada dor que um clone dele experienciava acabaria sendo transmitida de volta para o corpo original, e parece que era realmente como o jovem Gun havia mencionado. Só nesse momento o inseto começou a se perguntar como foi que o garoto tinha descoberto, e o jovem Gun começou a citar os crimes que esse estrume tinha cometido no passado, mas apenas uma pequena parte dos que ele sabia, e disse que nenhum desses crimes poderiam ser resolvidos somente com esse inseto sendo apagado da história, acabando totalmente com um de seus clones de uma maneira que adorei ver. Isso fez a escória sentir uma dor enorme, incapaz de conseguir lidar com isso inicialmente, mas o jovem demônio continuou atacando sem parar, fazendo com que cada um de seus clones fossem apagados de uma maneira diferente, fazendo o estrume ter uma experiência diferente cada vez que um de seus clones era deletado da história. A dor de todas as pessoas que o inseto havia atormentado antes, ele com certeza pagaria por isso. Nesse instante, o estrume de porco percebeu que o protagonista não pretendia de maneira nenhuma acabar rapidamente com seu capitão, mas sim fazer com que ele lentamente fosse pagando pelos seus pecados, para não dizer outra coisa e eu perder a monetização do vídeo. A escória estava começando a de fato pagar pelos seus crimes, mas isso ainda é muito pouco para o que ele merece, e começou a injetar toda a sua energia dentro da espada para que ele pudesse tentar acabar com o protagonista. Apesar de tudo, ele estava confiante de que essa espada seria o bastante para poder acabar com o demônio em sua frente, até que, depois de um tempo, ela estava finalmente carregada em 100%. Isso fez a confiança dele voltar novamente, achando que já tinha vencido essa luta, e nesse pequeno corte, voltamos um pouco no passado, alguns anos especificamente, quando o protagonista ainda era um humano, e essa criatura misteriosa estava fugindo de alguma coisa. Parece que os humanos estavam justamente procurando pelo dragão do raio, que era aquele pequenino que vimos anteriormente em sua forma filhote. Esse pequenino havia conseguido despistar os humanos de antes, mas não esperava encontrar justamente o Shafeng Liao comendo um pouco de biscoito naquela árvore, e começou imediatamente a se preparar para poder se defender. Porém, ao invés do garoto realmente fazer alguma coisa de ruim para o pequenino, ele apenas ofereceu para o mesmo alguns de seus biscoitos, e ainda comentou que recentemente, os humanos e demônios estavam constantemente em guerra devido a cristais mágicos, e muitas pessoas estavam morrendo de fome, e ele esperava que essa guerra acabasse em breve. Isso nos mostrou que o garoto era totalmente contra a guerra, e voltando ao presente, continuamos exatamente na cena em que a espada que a escória usava tinha sido carregada completamente, e também com ele achando que com um único golpe seria capaz de acabar com todos do clã demoníaco. Nesse momento, parece que o dragão tinha percebido alguma coisa, e esse era o mesmo dragão que comeu com o protagonista enquanto ele ainda era criança. Quando o garoto estendeu a sua mão, ele deu o comando para que sua espada retornasse, e antes que o inseto pudesse lançar o seu ataque, a espada começou a se quebrar em várias partes, indo justamente para outra direção. Em questão de poucos segundos depois, ela estava completamente nas mãos do verdadeiro dono dela, que era nosso protagonista, mesmo que ele estivesse em sua forma de demônio. Agora, o inseto percebeu que não estava com essa bola toda que ele achava, e o protagonista agradeceu pelo estrume de bode ajudá-lo a recarregar sua espada novamente, e agora, sim, as coisas iriam começar a ficar interessantes. Com a espada dele em suas mãos novamente, o protagonista tinha feito apenas um único movimento, que foi capaz de criar um tipo de vórtex ao seu redor, acabando com vários clones que o resto de rato de laboratório havia criado, chegando até fazer esse tipo de esfera que foi capaz de abrir uma parte do céu, para que não mais tivesse raios ao favor desse estrume. Parece que o estrume de antes percebeu finalmente quem o protagonista era de verdade, e até mesmo aquele pequeno dragão reconheceu que seu verdadeiro amigo agora estava de volta, e esse sim é o verdadeiro herói que todos estavam buscando, e tanto em sua forma humana ou em sua forma demoníaca, o protagonista tá estiloso demais agora. Agora que o resto de lavagem perdeu os raios de antes, alguns de seus clones começaram a se desintegrar, até que não sobrassem mais nenhum. Ele estava sem nenhum clone para poder fugir, e estava completamente cercado por golems que tinham praticamente a mesma força que o protagonista. Quando ele olhou para trás, o jovem garoto disse que a guerra iria acabar agora, e voltamos a 2 anos no passado, no Reino Sagrado, onde o protagonista em seu corpo humano estava com seu pequeno dragão, que já estava bem maior do que antes. Ele até brincou com o dragão perguntando se carregar alguma coisa na boca dele faria com que ele parecesse um cachorro, e até chegou a falar que seu dragão não era um cachorro, e que era o seu melhor companheiro que ele poderia sonhar em ter. Mas ainda assim,
Ele ouviu dizer que, há muitos anos, os cachorros também eram os melhores amigos dos humanos, e o nome desse dragão era Gita, dando um enorme rugido após finalmente reencontrar seu verdadeiro amigo. Abaixo do dragão, estava o estrume de antes, que tinha ordenado ao mesmo para que bloqueasse o protagonista, mas o garoto disse que, por agora não ter mais raios ao redor, a energia da escória estava totalmente dissolvida, e não tinha para onde o estrume de rato correr. Parece que essa barata de esgoto ainda tinha uma última jogada, e achando que pela velocidade do dragão ser acima de 10.000 pontos, o protagonista seria simplesmente incapaz de conseguir capturá-lo, e ele, após usar o botão, ordenou ao dragão que levasse ele para longe, do contrário, ele iria explodir aquele detonador que estava no peito do dragão. Parece que isso acabou despertando algo nessa criatura, chegando até chorar de tristeza por não poder estar com seu amigo ainda, e só agora o protagonista percebeu que Gita estava com um explosivo cravado nele, e por fim avistamos a escória de antes conseguindo alcançar o dragão, e com isso fugir dali, mas deixando o estrume de antes completamente para trás. Enquanto Gita estava no alto, esse resto de lavagem estava achando que tinha realmente conseguido escapar, jurando para si mesmo que não iria ser apagado ali, sem contar que ele agora tinha aquele núcleo de energia também, e um dos grandes generais de antes disse que com a velocidade do jovem Gun, ele ainda não iria conseguir alcançá-lo. Quando Vujun olhou para o protagonista, chegou a dizer que o garoto deveria estar pensando em alguma coisa, mas parece que, em uma situação como essa, parece que ele não tinha opção a não ser deixar que a escória de antes fugisse, já que ele não poderia arriscar perder o seu dragão. Completamente frustrado nesse momento, ele acabou recebendo uma mensagem via telepatia de Gita, dizendo que ele acreditava no jovem Gun, e se fosse ele, não tinha motivo algum para qualquer tipo de hesitação. Parece que as coisas não iriam sair como o resto de lavagem realmente achava que seria, e enquanto Gita jogou mesmo para o alto e inclusive o pegou com a boca, o que era algo que ele se recusava a fazer quando ainda filhote, perguntou ao protagonista se ele se lembrava das brincadeiras que eles tinham quando ainda eram mais jovens. E agora era a hora de o jovem demônio agir novamente, e Gita confiava cegamente em seu companheiro. Da mesma forma, o protagonista também confiava no seu precioso dragão. Se preparando para atacar, o dragão se aproximava cada vez mais, até que o resto de lavagem acabou ativando exatamente aquele explosivo que estava cravado em seu peito, mas talvez devido à potência, aquilo precisava carregar por um tempo até finalmente poder causar a explosão. O jovem Gun estava somente focando cada vez mais para não errar esse ataque, e quando Gita estava próximo o suficiente, quando o explosivo estava faltando apenas 1% para poder explodir, Gun conseguir cortá-lo, quebrando assim totalmente o explosivo que acabaria com a vida de seu precioso companheiro. Agora com seu dragão seguro, os outros não estavam acreditando no que tinham visto ainda, e parece que esse resto de estrume estava começando a temer pelo que iria acontecer com ele também, mas voltando para o que realmente importa, parece que a escória já estava começando a chegar nos seus últimos momentos. Enquanto o demônio mais poderoso de todos se aproximava da escória da sociedade, a lavagem de rato começou a pedir por perdão e implorar para que o protagonista o poupasse. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguia acreditar porque o protagonista tinha conseguido acabar com ele completamente. Gun ficou em silêncio por um tempo, mas disse em seguida que no instante em que essa escória tinha traído ele deveria ter previsto o que acabaria acontecendo. Esse ainda não tinha percebido que Gun era justamente o Sha Feng Liao, e não entendeu direito o que o jovem demônio quis dizer com isso, mas eu acredito que muito em breve ele acabaria descobrindo. Nesse momento em que o protagonista levantou sua espada para o alto, ele ordenou ao estrume que, quando ele visse o Erhuá do outro lado, que era a esposa do amigo dele, era para ele se ajoelhar e implorar pelo perdão dela, por tudo que ele fez ela passar. Agora, sim, ele finalmente entendeu quem aquele demônio era, e cada pecado que o protagonista foi falando que ele tinha cometido era um corte na escória da sociedade. Acabar com as mulheres, se aproveitando também dos prisioneiros, esse inseto agora estava começando a receber tudo o que ele merecia e que eu ansiava para acontecer, já que até prejudicar seus companheiros ele teve coragem de fazer somente para poder subir de cargo. Agora o resto de lavagem estava até lindo, eu diria. Ver ele desse jeito me deixou bem contente. Se você acha que os ataques acabaram por ali, digamos que você está totalmente errado, e ele continuou atacando sem parar esse projeto de múmia apocalíptica, até que ele estava de um jeito irresistivelmente atraente, e finalmente o protagonista tinha concluído o serviço com sucesso, e exterminado de uma vez por todas o ser que acabou trazendo o caos para ambas as raças e incitado ainda mais a guerra. Por fim, parece que esse, que também merecia ser apagado da escória, sabia que o protagonista era um deles, e ele simplesmente nunca foi um desertor, como seu antigo capitão vivia dizendo. Por ele acabar com o humano com sucesso, ele ganhou bastante experiência, chegando a aumentar o seu nível 4 e ainda foi capaz de entrar em um estado de melhoria.
Já no reino humano em si, avistamos a princesa do início do Manhua, onde ela estava de frente para esse tanque que tinha o corpo de alguém ali, e era justamente o nosso protagonista. Ela ainda dizia que, agora, finalmente esses assuntos iriam ser resolvidos em breve, e tudo que era do protagonista tinha voltado finalmente para ele, mas agora faltava mais uma coisa ainda, e era justamente a mulher do garoto, se referindo a si mesma. Pelo jeito que essa jovem se veste, disse, eu diria que ela tem uma personalidade um tanto quanto incomum, eu acho. Mas se você quer saber o que vai acontecer a seguir e como essa princesa vai acabar encontrando o protagonista novamente, você precisa deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.